Meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na sua casa, esteja com a sua família. Eu quero mais uma vez estar junto com vocês para nós aprendermos da palavra do Senhor. Queremos dar início a esta programação fazendo uma oração, como sempre fazemos. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, bendizemos a Ti, Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Pedimos que nesse instante o Teu Espírito Santo nos oriente conforme a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa visitar esta casa, visitar este lar, visitar esta família, ó Deus. Que a Tua palavra encontre guarida no coração deste homem, desta mulher que nos ouve e que nos vê nesta oportunidade. Fique conosco, tome direção. Nós oramos assim, agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Programa Bíblia e a Família é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. É esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E junto com a minha amada esposa, nós estamos na frente desse trabalho e que hoje promete muito. Seja bem-vinda, irmã Tatiane. Obrigada, meu bem. Paz do Senhor a todos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este programa. Como de costume fazemos, já pedimos para que você divulgue nas redes sociais aí, compartilhe com os amigos, com a família, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. E já quero fazer a apresentação dos nossos queridos irmãos que estão conosco nesta noite. Pela primeira vez no programa Bíblia e Família está nosso querido irmão diácono Tiago Davidson e sua querida e amada esposa, irmã Elbanise Torres, que esteve comigo uns programas atrás aí que você que assistiu. Sejam bem-vindos ao programa nessa noite, meus irmãos. Nós te agradecemos, graças a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo convite, né? A gente se sente honrado pelo privilégio de estar aqui e conversar um pouco sobre assuntos concernentes aos jovens, né? A juventude da nossa igreja. É um prazer muito grande estar com vocês nesse programa que é tão abençoador para jovens, adolescentes e famílias. Então nós nos sentimos muito gratos de estar aqui, é um imenso prazer. Amém. Como o Tiago disse, a gente, né, eu era para ter falado antes e não falei, a gente está aqui e vai começar a trazer assuntos para a juventude, trazer a juventude. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos colocado aí para cuidar, ajudar a cuidar dos jovens. Nós, nosso irmão Tiago e irmã Elbanise também estão envolvidos nessa obra de juventude. Então você que é jovem, já se anima aí para aprender da palavra do Senhor, adquirir conhecimento e continuar crescendo na graça de Deus, tá certo? Chama a juventude aí, seus amigos, pega papel e caneta para aprender a palavra de Deus. E o tema de hoje, ó, vou até deixar para o Josimar dizer que o tema hoje é bom demais, viu? Meus irmãos, então hoje nós temos um assunto extraordinário que abrange muito a juventude. O seu filho, a sua filha, você que serve ao Senhor aqui na cidade de Santa Rita, na nossa igreja, o irmão Tiago, a irmã Elbanise, faz parte da liderança da Unijades e temos o prazer de tê-los aqui conosco para discutirmos um tema que é importante para os nossos dias atuais. O caminho para a intimidade com Deus. Esse é o tema que iremos tratar. Nós queremos aproveitar muito do conhecimento deste casal tão abençoado. Então nós vamos nessa noite nessa temática, o caminho para a intimidade com Deus. Então nós não podemos perder muito tempo. Irmão Tiago, irmã Elbanise, o caminho para a intimidade com Deus. Vamos dar início aí, fazendo uma rápida introdução para os nossos jovens, as famílias que estão conosco possam entender esse tema magnífico. Amados ouvintes, né, amados amigos que estão com a gente, foi um tema, né, que surgiu devido à nossa visão, né, querendo conhecer. Às vezes a gente sente a necessidade, fica com o desejo de saber como é que está a vida do jovem, o relacionamento dele com Deus, e a gente nasceu esse tema no nosso coração, o caminho para a intimidade com Deus. E eu queria iniciar lendo um texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. É uma orientação de Paulo a Timóteo. Nos versículos anteriores ele vai mostrar, Paulo vai citar de Fígelo, de Hermógenes, de Onesíforo, mas agora ele vai dar um foco
um foco em Timóteo, vai dizer assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortaleça-se, né? Busque refúgio nesse favor de Cristo. E o nosso desejo hoje aqui conversar com a gente, bater um papo, né? É falar de meios de graça, meios que o próprio Jesus nos dá, desse favor que Ele nos garantiu, para crescermos em intimidade, crescermos em comunhão e sermos direcionados a uma vida de intimidade com Deus. Que a gente percebe, né, a necessidade de uma juventude, assim, robusta, uma juventude cheia mesmo do Espírito Santo. A igreja vem orando por isso. Sim. Perfeito. Vem orando insistentemente, perseverantemente durante os meses. Tivemos congresso com base nesse tema, um CBJ também, uma vez cheio de Espírito Santo. Agora nós estamos preparados para toda boa obra. Então, há uma necessidade urgente nos dias atuais para chegarmos a uma vida de comunhão com Deus, abundante, torrencial, que é tão necessário. E a gente consegue ver pela palavra de Deus alguns meios que ela nos conduz a esse conhecimento, a essa intimidade, esse caminho para a intimidade com Deus. E a gente pode citar alguns. Durante nossa conversa a gente vai esmiuçar, se aprofundar em cada um deles, mas temos a palavra de Deus, temos a oração, o jejum também, o louvor ao Senhor, né? Então nós já queremos entrar de fato nesse assunto. Então eu gostaria de pedir para você, meu irmão, minha irmã, você, meu jovem, fique atento. É um assunto muito atual. Nós estamos aqui na nossa igreja, aqui em Santa Rita, nós estamos todo mês fazendo uma vigília com o tema Clamor para um Avivamento, ou clamando por um avivamento, e nós estamos vendo resultados desse clamor, e isso tudo culmina nessa temática de hoje, esse caminho para essa intimidade com Deus. Então o programa de hoje promete muito. Então, Tiago, nós já queremos saber quais são as práticas espirituais recomendadas para o jovem, para mim, para nós crescermos em intimidade com Deus. Como frisei ainda há pouco, né? Temos a palavra de Deus, vemos diversas orientações, a palavra de Deus, que nos conduz, e todo avivamento, né, acho que nasce da exposição da palavra de Deus, emana da palavra de Deus esse fervor, essa inclinação à busca intensa, à oração. E nós temos diversos exemplos bíblicos da orientação a nos voltarmos à palavra, e avivamentos decorrentes por nos voltarmos à palavra de Deus. É um meio, né, de nos conduzir, porque se não for ela, como conheceríamos a Deus? Perfeito. Não haveria outro meio senão pela palavra, pela sua própria palavra. Temos a oração, o meio de graça que também o Senhor nos concede. O escritor aos Hebreus vai dizer que agora nós temos um livre acesso ao trono da graça de Deus. Então é outro meio de nos voltarmos a crescermos em comunhão, em intimidade, em amizade com Deus. Temos também o jejum. O jejum, uma prática talvez um tanto esquecida, né? Nos nossos dias atuais. Pouco falada, pouco ensinada. Muito importante. A prática do jejum. Talvez um jovem nem saiba como é essa prática, né? Exato. Como fazer, né? Muito importante. E as importâncias espirituais para a nossa vida, né? Cristã. Tem suas necessidades. O benefício que exatamente. traz, né? O modo correto de jejuar, né? Certa vez eu ouvi uma irmã, eu acredito que foi a irmã Giovanete aqui na nossa igreja, ela disse a respeito de uma confusão que se faz. As pessoas meio que querem relacionar uma ausência de comida para emagrecer, ou uma ausência de comida por causa da saúde. Aí emenda. Não, então eu estou jejuando, já que eu tenho que fazer, eu vou aproveitar e fazer um jejum. Então, o propósito imediato não é um jejum de consagração a Deus. Exato. Ou então, às vezes, é um jejum com um propósito de barganha ao Senhor. Também. De trocar, eu vou fazer de trocar. Não é
por aquele caminho de intimidade. Eu vou fazer um jejum porque eu quero conhecer mais do meu Deus. Mas é um caminho de troca. Eu vou fazer para o Senhor me dar algo. Sim. Como se o Senhor dependesse de nós. Mas existe uma falta muito grande, principalmente no meio jovem, de entender o que é jejum. Talvez o jovem que esteja nos assistindo uma hoje... oportunidade. Exatamente. Saber, né? Talvez nunca tenha feito porque não tenha um ensino, desconhece. Então, a motivação do jejum é a primeira parte, né? Eu não faço o jejum no caso de uma barganha, porque eu quero alguma coisa. Não. Eu estou jejuando porque eu quero ter intimidade com Deus. Conhecer o Senhor. Eu reconheço, né? O jejum, eu reconheço que eu não posso. A minha carne é fraca, ela vai sentir dores, ela vai padecer mesmo. Mas é com o desejo que meu espírito se fortaleça, cresça em comunhão com Deus. Exato. E a gente vê também nos nossos dias atuais, falando a respeito desse assunto, né, dessa prática tão importante para a intimidade com Deus, que é o jejum, os diversos modelos que tem de jejum. Isso. Diversos modelos eu não vou nem dizer assim, mas que pastores, líderes estão aí colocando jejum de Coca-Cola. É o jejum do celular, é o jejum de tal coisa, né? E não é esse jejum que a Bíblia nos ensina. Exato. Não é. E lembrando o propósito, eu não estou dizendo que para a minha intimidade com Deus, minha conexão com Ele. Eu não estou dizendo que isso está errado, que isso é uma farsa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe uma doutrina de jejum que está fundamentada nessa intimidade com Deus. Eu vou abster-se de todas as coisas, do alimento, como eu estou dizendo, eu vou enfraquecer a minha carne e vou fortalecer o meu espírito. Então, repito, não é uma crítica assim destrutiva para esse tipo de jejum. Não. Eu estou dizendo porque a falta de conhecimento a respeito do jejum, da doutrina, essa doutrina está muito pouco ensinada nos nossos dias atuais. E os jovens ficam sem confusão, ficam em confusão, ficam aí perdidos. E uma coisa que a gente vê biblicamente é associar jejum à oração. Exatamente. Eu não tenho jejum para... Não coloco o tempo do meu jejum para viver da maneira que eu quero. Eu vou dedicar esse tempo do meu jejum para um relacionamento. Então é propósito. Eu vou fazer esse propósito de jejum com uma função de quê? Intimidade com o Senhor. Perfeito. Então eu vou se utilizar dos meios que Ele nos diz. Exato. Então eu vou associar o jejum com a oração, que a gente vai ver mais, mas a gente vai alinhar eles dois para essa busca de intimidade. Perfeito. E o último ponto, né, que a gente pensou sobre esse aspecto é o louvor a Deus mesmo. De adoração a Deus e não somente, né, a gente estava conversando antes, não somente a nossa vida, que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Todos os aspectos e áreas e atitudes devem adorar a Deus. Mas aqui, quando a gente estava pensando, é a expressão verbal mesmo. Entoar louvores ao Senhor, sacrifício de louvor, aos Hebreus vai dizer isso. Tem o versículo aqui em Hebreus que diz o seguinte, Hebreus 13 e o versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto de lábios que proclamam seu nome. Perfeito. Então, louvor que é resultado de uma salvação. Jesus Cristo nos salvou. Então, o resultado disso tudo é que entoar louvores. E a gente vai entender, né, no significado da palavra louvor, que louvor é elogio. É elogiar alguém. A beleza. Então, a gente vai elogiar a beleza de quem? Nós iremos elogiar a quem? Aquele que fez tudo por nós. A Cristo. Então é entoar palavras ao nosso Deus. Se não me falar a memória, poesia. Salmos. Eu conheci um irmão que ele dizia assim, de quando em vez eu paro e começo a fazer poesias para Deus. Eu fico elogiando Deus, aparece assim. Isso é louvor. Exato. São sem salmos, dúvida. O apóstolo Paulo vai dizer, né,
que a palavra de Deus habita ricamente em vós. Aí no final ele vai dizer louvando, salmodiando. Então é louvor a Deus. E eu, se não me engano, é de C.S. Lewis essa frase. É cantar, louvar. Louvar é cantar a beleza do Criador. Do Criador. Extraordinário. É reconhecer a grandeza que Ele é, reconhecer a majestade que Ele é, e aí a gente não tem outra saída senão irromper em louvor. E falando a respeito da nossa mocidade, quando o senhor falou a respeito disso, né, dessa exaltação a Deus, a nossa juventude hoje, e eu acredito que todos há de convir comigo, está muito voltado para a arte da música, a arte do louvor, né? E já que os jovens estão voltados muito para esta prática do louvor, envolvido com música, então tem que se saber que não é toda música. Sim, que louva o Senhor. Que louva o Senhor. Que canta elogios a Deus. Exato. Que canta elogio. Muitas músicas, louvores, né, que são chamadas músicas gospels hoje, que não exaltam Deus, não. Pelo contrário. Na letra, né? Não tem. A gente Exato. pode chamar que é uma mensagem profética. Muitos são mensagens proféticas. Ou às vezes exaltação egocêntrica. Exatamente. Exato. Ou senão Deus está como um personagem que é subjacente. O personagem principal sou eu. Exato. E ele está naquele personagem que tem que atender tudo que o personagem Ele está contribuindo para mim. Para que eu apareça. Exatamente. Exato. Então essa questão do louvor que o Tiago e a irmã Ebanise deixou claro aqui, é esse louvor que exalte a Deus. Sim, correto? sem dúvida. E louvores Louvor que exalte a Deus. E quando a gente parte assim pelo pressuposto de louvar, não limita apenas a música. Exatamente. Nós temos jovens, nós temos oportunidades nos cultos de não só em momentos de enquanto estão entoando hinos, mas no momento de todo culto prestar louvor, elogio a Deus, dizer o quanto Ele é maravilhoso, dizer o quanto Ele é grandioso, a Sua Majestade está muito além. Então, não está atrelado, não está colocado em parênteses apenas a música, mas aproveitar os nossos cultos. Jovem, aproveitem os cultos para louvar a Deus com palavras. Exato. Esse fervor, né? Fervor. E se vê pouco, né, esse tipo de louvor, né? Eu vou ser sincero que já havia muitos anos que eu não via um jovem recitar um poema a Deus. Eu vi aqui, né, na nossa igreja, uma jovem recitou um poema. Sim. Então isso é louvor. Louvor a Deus. Isso é louvor. E pouca gente parece que sabe disso, né? Envolve mais o louvor a questão da música. Da música. E não é só e a o fato música, de, como você né? disse, o jovem está envolvido com a música, isso é bom, é bom. válido. É muito porque esse entoar louvores ao Senhor também tem que ser feito do nosso melhor. Sim. Então se eu vou entoar o Senhor com um louvor, com a música mesmo, então que seja com a melhor afinação. Eu mesma não sou afinada, queria ser, mas não foi esse dom que Deus me deu. Mas eu acho belo uma pessoa afinada, que canta o Senhor bonito, alguém que toca muito bonito um instrumento. Usando esses talentos para exaltar ao Senhor. É importante, né, que o jovem se dedique mesmo à música, aprender a cantar afinadinho, que aprenda a tocar os instrumentos e que use isso para elogiar ao Senhor. Aqui abre, né, uma sugestão, não uma sugestão, né, mas uma palavra, vamos dizer assim, correta enquanto ao louvor. Use os seus talentos para louvor a Deus. Nós corremos o risco aí e vemos muitos jovens andando de parede com eu tenho um talento de tocar, eu sou um tocador, eu sou baterista, sou um guitarrista, então eu tenho que usar esse talento e vou usá-lo em qualquer lugar. Para qualquer música, porque música é música. Talvez um menino que está aqui tocando na igreja, talvez está tocando em uma banda aí, no evento aí, que não convém o servo de Deus. Mas ele não está ali porque ele não é mundano. Não, eu estou aqui porque eu estou usando o meu talento, a minha profissão. Isso é complicado. Sim. Isso é complicado. Então, é usar para glória e louvor de Deus. Sem dúvida. E é muito bom louvar ao Senhor, né? Sem dúvida. Eu não sei você, jovem, alguns irmãos aqui, quando a gente experimenta esse louvor, assim, de exaltar o nome do Senhor, a alegria que isso
brota no nosso coração. Um irmão uma vez disse isso, às vezes você está muito triste é porque você não tem louvado ao Senhor. E eu me lembro que ele falou isso no domingo, e na segunda-feira, quando eu acordei, eu já acordei com louvor na mente e passei o dia cantarolando, assim, né, e dizendo ao Senhor. Então aquilo, pra mim, foi uma experiência de muita alegria, assim, né, de gastar o meu tempo louvando o Senhor e dando a Ele esses elogios, né, que Ele merece. Muito bem, nós estamos num programa Bíblia e a Família, e estamos, lógico, com esse assunto voltado um pouco para a juventude, mas que também abrange toda a família. Com toda a família. Então essas práticas, você pai de família, você mãe, colocando em prática na sua casa, com certeza a sua família estará no caminho da intimidade com Deus. Podemos refrisar aí, Tiago, quais são as práticas? Citamos palavra, a palavra de Deus, oração, jejum, o jejum, a prática do jejum. E o louvor a Deus. Então, 4 práticas. Tem mais? Tem. Mas essas são, talvez, tá no topo, né? Tá no topo. E queremos, já falamos de louvor, queria ouvir um louvor agora. Muito bom, aproveitar, né? Queria ouvir um louvor. Então, nesse instante, nós vamos para um louvor. Vamos louvar juntos, você na sua casa, te convido a estarmos juntos louvando a Deus neste momento. Então vamos para esse louvor, em nome de Jesus. Frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê, ele altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. E sim, o dono desse mar também é teu dono, e ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é
maravilhoso. Estamos falando muito sobre a juventude aqui, mas ele é muito, muito válido para todos nós, para que a gente cultive uma vida de mais intimidade com Deus, o caminho para a intimidade com Deus. E já falamos aqui sobre duas práticas, uma pincelada sobre duas práticas, e agora nós queremos perguntar ao casal, nossos queridos amigos, qual a importância da oração na busca da intimidade com Deus? A oração é fundamental, sem dúvida, porque a palavra nos ensina como orar e orar da melhor forma, né? E eu queria ler um texto com vocês, ou pelo menos uma parte dele, Mateus capítulo 6, a famosa oração que Jesus nos ensinou. E é interessante o relato de Lucas, que os discípulos veem Jesus orando e eles pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A gente precisa aprender, a gente quer aprender a orar, a se dirigir a Deus, a conversar com Deus. E Jesus, ele ensina as orientações aqui no Sermão do Monte e nesse tópico especialmente da oração. Mateus capítulo 6, em rápidas palavras, para não se delongar muito, mas a gente vê aqui algumas orientações. Primeiro, ele nos ensina como não orar. Ele ensina a gente não orar para ser visto, para nossa vanglória, que era um costume talvez dos fariseus daquele período, que oravam para se enaltecer, se vangloriar, ou trazer uma imagem de santidade, uma imagem de superioridade, de mais santo diante de Deus. E ele diz: não, vocês quando forem orar, entrem no seu quarto, um lugar de intimidade, um lugar de reclusão. Eu ouvi certa vez um pregador falando de solitude, a solitude com Deus. Às vezes é preciso que a gente se recluse, se distancie das pessoas, não com sentido negativo, obviamente, mas para nos dirigirmos e ficarmos a sós com Deus mesmo. Essa solitude com Deus. E ali no quarto, né, a gente vai despir toda a nossa necessidade, todas as nossas angústias, nossas queixas, nossos questionamentos diante do Senhor. E ali é um caminho, é de extrema importância, né? Perfeito. E os Salmos, ele nos ensina, ele nos mostra que há momentos que os salmistas, até o próprio Jó, ele se dirige a Deus, mas Deus, ele se dirige a Deus de maneira um tanto forte, mas devido à sua angústia, o seu lamento, aquele período de necessidade que ele está passando. Mas Deus não lança em rosto. Sim. Deus não repreende-o por isso, porque a oração é um lugar, acredito eu, que a gente pode nos mostrar a Deus de fato quem nós somos. E ali despir todas as nossas vestes espirituais que nós colocamos e temos esse relacionamento, essa comunhão com Deus. E o belo, que eu acho muito interessante nesse texto, é que como se inicia a oração. Porque ele vai dizer assim: portanto, orem dessa forma: Pai nosso. Agora nós podemos se dirigir a Deus com intimidade, a mesma intimidade de um filho se dirige a um pai. Meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele vai discorrer. Mas é de extrema importância quando a gente orar, a gente mensurar cada palavra, né, da nossa oração. Porque é o que Jesus fala, para que nós não oremos de maneira de vãs repetições, de maneira mecânica, de maneira assim pesar e ter consciência de cada palavra que a gente vai dirigindo a Deus. Porque agora a gente pode se dirigir a alguém, né, que conhece a nossa debilidade, conhece a nossa fraqueza, conhece quem nós somos, e ali nós podemos nos lançar mesmo aos seus pés. E isso é de extrema importância para a nossa comunhão com Deus. Lembrando que esse momento de oração, ele não é um momento de uma lista, um checklist, né? Dizer assim, vou ali agora pedir, né? Chegou, fast food. Eu chego no drive-thru, né, ali, chego e digo: eu quero comer isso, passa na frente, alguém me dá. Exato. Né?
E às vezes a gente acaba caindo nessa postura errada que eu considero, assim. Dizer, não, Deus, eu preciso disso, aquilo, outro. E esquece do motivo principal da oração, o diálogo. É você estar perto do seu Senhor, que você o ama, né? E eu lembrei de uma história, não sei se eu vou conseguir retratá-la da melhor forma. Foi um pastor, ele falando dessa história, um exemplo, ele disse o seguinte, sobre essa questão de orar, né? Porque alguns perguntam, por que eu devo orar se Deus sabe de tudo? Por que eu vou pedir a Deus se Ele já sabe o que eu vou pedir? E ele retratou a ideia da oração como a ideia de me aproximar de Deus e ter comunhão com Ele com a seguinte história. Ele disse, eu poderia muito bem lavar o meu carro sozinho. Eu gastaria menos água, eu gastaria menos tempo e seria mais, vamos dizer assim, eficaz. Eu conseguiria fazer menos tempo com menos água. Mas ele faz questão de levar o filho dele. Porque aquele momento ali se torna um momento de comunhão, de estar junto, de estar perto, de intimidade, né? De conhecer o outro. E aí, através da oração, a gente pode ter esse relacionamento, né? Estar perto de Deus, estar junto de Deus, conhecer quem Ele é. E acho que uma frase que eu ouvi também a respeito desse tema, da importância, né? É que nós podemos nos dirigir a Deus sem o medo de quem Deus é. Sim, muito importante isso. Ok. É semelhante àquela parábola do juiz Iníquo, né? Eu estava ouvindo. Sim. Que ali Jesus diz aquela parábola e ele faz um contraste entre o juiz iníquo, que não teme a Deus, que não teme aos homens, e ele faz um contraste com Deus. Pelo contrário, será que Deus não fará justiça aos seus eleitos que oram a Ele dia e noite? Que coisa bela, que coisa extraordinária. Perfeito. Então, Jesus, ele nos mostra, e ele vai dizer essa parábola, né, com o incentivo de orar e perseverar em oração. Perseverar na oração. Então, é algo que é fundamental, é algo que a gente vê a necessidade da juventude da nossa igreja, de estarmos em oração. E às vezes a gente vê, né? Às vezes vê durante o período de oração uma certa movimentação, né, nos cultos de oração. A falta de dedicação à oração. Dedicação e entender que não é um castigo. Sim, um mero ritual. Um ritual, um castigo. Ai, agora eu vou... exato. Né? Porque quando eu tinha criança, os antigos, bota de joelho no milho, né? Então, assim, o estar diante do Senhor em joelhos ou não, porque assim, né, dar de joelhos é uma forma de reconhecimento da soberania do Senhor. Sim. Então, assim, é para o jovem, para a gente e também para os jovens entender que é o momento de você estreitar o laço com o Senhor. Deve ser um momento assim de alegria. Com certeza. De dizer assim, Senhor, agora eu tô aqui, ó. Esse tempo agora é dedicado pra gente. De um prazer, né? De você se deleitar naquele momento. E eu acho que quando você pensa dessa maneira, você começa a encarar a oração de uma maneira diferente. Outra maneira. Exato. E os jovens hoje eles encaram a oração como castigo. Exato. E é dedicar uma vida de oração. Talvez na mentalidade do jovem, ele goste de ceder a sua vontade, assim, de dizer, mas hoje eu não tô com vontade de orar, hoje não tá com aquele ânimo para oração, e às vezes acaba cedendo a essa vontade, sendo que nós precisamos disciplinar nossa carne à oração. E muitas vezes... E orar mesmo sem vontade. E às vezes, querido jovem, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque a nossa carne não vai querer esse ato de humilhar-se diante do Senhor. Mas e o inimigo orar... usa as estratégias dele para impedir isso. Exato. Às vezes coloca distrações no momento que você reserva tempo para orar. Talvez você acorde até com vontade, mas os afazeres do dia vai lhe cansando. A escola, a faculdade. Mas nós não podemos ceder. Se apartar. A oração é fundamental. Fundamental. A falta de vontade de orar já é um motivo para você orar. Com certeza. E às vezes, né, espera-se algo miraculoso acontecer. Uma voz bradar bem alto. Meu filho ore. Uma vez, não lembro onde foi que eu vi, foi uma conversa, uma roda de conversa. Aí assim, quando Deus falar comigo, aí sim eu oro. Meu Deus. Você vai conversar com ele através de que método? Então a oração
eu não oro porque eu não tenho vontade. Aí porque você tem que Tem que orar orar. mesmo, né? Orar para você ter vontade. Para Exatamente. você ter vontade. Então Orar. a oração não pode faltar jamais. Sem dúvida. Na sua rotina. Minutos atrás nós falamos a respeito desse avivamento, né? E nós fazemos essa comparação, nessa intimidade com Deus, nesse avivamento que nós estamos clamando aqui na nossa igreja em Santa Rita, e por que não dizer em muitas outras igrejas, em outras cidades que também estão clamando por um avivamento. Sim. Um avivamento genuíno, um avivamento realmente verdadeiro, vindo do Espírito Santo, e sem a prática da oração, não. É impossível. É impossível. Nós temos Abacuque, né? Aquele profeta Sim. do avivamento, e você vai ver ele orando, do início ao fim, orando ao Senhor. Orando. A oração dele são alguns questionamentos, Sim. e Deus responde, Sim. e ele entende a palavra de Deus, ele vai temer, ele vai continuar orando, e no final que ele entende tudo o que Deus está propondo a fazer, ele entende, ele vai dizer: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Tudo em oração. Eu me lembrei agora tudo em oração. De uma passagem bíblica muito conhecida, a nós aqui da igreja de Santa Rita, principalmente porque a gente teve uma escola bíblica de férias nessa temática, Sim. que é Neemias, né? Sim. E quando a gente lembra de Neemias, falando sobre oração, a gente percebe que Neemias coloca a oração em todas as decisões dele. Todas. Então, quando ele está triste, ele vai orar. Exatamente. Quando ele se frustra, ele vai orar. Quando ele está contente, ele vai orar. Quando ele sabe o que fazer, Exatamente. ele vai orar. Então, assim, tá passando por qualquer coisa. Sim. Tanto de alegria e do bem, quanto da tristeza para o mal, é na oração. Senhor, eu estou muito alegre. Obrigado pela alegria. Não deixa eu fazer, né, bobeira, porque eu estou muito alegre. Mas, Senhor, eu estou triste, estou angustiado, estou com dificuldade, estou com problema na família, estou com problema pessoal. A gente falou uns programas atrás sobre o jovem, adolescente, Sim. que é cheio de problemas. Então, tudo isso pode ser aí na oração. E a gente vê, né, na Bíblia vários personagens Sim. que a maneira como ele se relacionava com o Senhor, a ferramenta que ele usava, oração. Daniel, e todos eles tiveram sucesso. E todos eles bem-sucedidos, conhecendo a vontade do Senhor por meio da oração. E eu lembrei de uma frase, que a oração não é mudar a vontade de Deus, mas é que a minha vontade se torne a vontade de Deus. Porque seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então o céu é o padrão. O céu é o padrão. Então, jovem, o céu é o padrão. Não é a terra. Não é a terra. O céu é o padrão. Eu ouvi certo pregador certa vez dizendo que a vida do crente, uma vida de um crente avivado, é como se fosse um passarinho que possui as duas asas. Uma asa é a oração e a outra asa é a palavra de Deus. Essa asa da oração nós comentamos aqui, e talvez ainda no decorrer da conversa a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu gostaria de falar dessa segunda asa aí, Sim. da palavra. Como eu posso, irmão Tiago, irmã Elba, como que eu posso cultivar um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus através da palavra de Deus? É fundamental que tenhamos essa dedicação especial, assim como devemos ter na oração, de igual modo e talvez na mesma proporção a palavra de Deus. O apóstolo Paulo dá um conselho também ao jovem Timóteo, né, na sua segunda carta, mais uma vez, sobre a necessidade de estarmos junto da palavra, e logo depois nós vamos ver um personagem, que é o Josué, que nós vemos também a orientação do próprio Deus para ele durante toda a trajetória, né? No seu livro a gente vê ali as empreitadas. Mas vejamos antes, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17, e é essa inspiração, valor e utilidade da Escritura. Tem aqui a epígrafe. Quanto a você, Timóteo, mais uma vez, né? Você vê no capítulo 2, verso 1, a direção a Timóteo, e agora no verso 14, quanto a você, diferentemente dos outros, ou não importa os outros, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, e quem acredita firmemente, sabendo que você o aprendeu e que desde a infância
você conhece as Sagradas Letras. Desde menino, desde pequeno, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí, Paulo dá essa definição máxima, né, da palavra de Deus. Toda a Escritura, a palavra de Deus, é inspirada por Ele, por Deus, e útil para... Aí, o que a palavra vai fazer em nós? O que ela vai produzir em mim, ou o que ela vai realizar em mim? Primeiro, ela vai me ensinar. Segundo, ela vai me repreender mesmo. Ela vai mostrar erros, ela vai mostrar falhas, ela vai mostrar onde eu preciso ser corrigido. Diz uma frase que antes que eu leia a Bíblia, ela me lê. Ela me mostra, ela é como um espelho, né? O apóstolo Tiago vai dizer isso. Como um espelho, ela vai mostrar minhas falhas, meus erros. Então ela me repreende. Eu lembrei-me agora, sem te atrapalhar, um pregador certa vez, e eu até já falei isso uma vez, repetindo a fala desse pregador, dizendo assim: olha, eu já li a Bíblia toda e encontrei vários erros. Aí as pessoas se assustam. Mas todos esses erros estão em mim. Sem dúvida, sem dúvida. Então a palavra, ela nos repreende, ela nos corrige e também ela nos educa na justiça, ou seja, ela nos mostra o que é correto, ela nos mostra como devemos viver. E tudo isso tem um objetivo, a fim de que, qual o propósito de tudo isso? Que o servo de Deus, o jovem, aplicando, né? Aplicando para nós. Qual o objetivo, jovem? Que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nosso tema do CBG. Exatamente. Faz parte aí do tema. Faz parte. E é imprescindível que a gente esteja junto à palavra, bebendo da palavra, se alimentando da palavra. Jesus vai dizer, né? A minha vontade é fazer a vontade de Deus. E como a gente entende a vontade de Deus? Pela palavra, pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a gente precisa, é uma necessidade. Assim como uma necessidade da oração, precisamos da necessidade da palavra de Deus. E algo que eu estava pensando, acho que pegando o gancho no final do versículo, habilitado para toda boa obra, a gente estava conversando antes de vir para cá sobre as aspirações do jovem, né? Com relação os desejos dos jovens com relação à obra de Deus. Para essa questão de preparados para toda a boa obra de Deus, o serviço na obra de Deus. A gente tem percebido que alguns jovens, isso não desprezando, não desprezando de maneira nenhuma, mas alguns jovens hoje têm se esquecido do prazer pela obra. E talvez nem sonham mais com aqueles desejos. Meninas jovens não sonham mais em ser missionárias. Meninos não têm mais aquele desejo não gerado dele mesmo, mas aquele desejo de ser um pregador da palavra. Esses desejos estão longe de alguns jovens nessa época que nós vivemos. E por não dedicar-se à Escritura, ela desperta isso em nós. Na minha adolescência, eu lembro que quando existe regras para se tornar, né, um cooperador da obra do Senhor, eu digo diácono, presbítero, tem toda uma regra para vocês, né? E quando os meninos faziam certa idade, aí que poderiam ser auxiliares, né? Ajudar a servir água, aquelas coisas. Então os meninos assim, ficavam animados, né? Não, eu vou ser um cooperador da obra de Deus. Então agora, aí já comprava logo uma gravata, né? E a gente via os meninos na igreja que usavam as vestimentas porque queria, tinha o desejo, né? Os meninos, eu tô falando mais para os meninos, que a gente via muito esse desejo, né? Hoje, assim, tá bom, eu quero. Não, tá bom, né? Não preciso, estou ocupado com outras coisas, né? E aí a gente vê, de fato, assim, um pouco essa perca pelo desejo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas que envolvem a obra de Deus. É tão maravilhoso trabalhar para o Senhor, né? Sem dúvida. E a gente queria que você, querido jovem, reacenda no seu coração. Busque ao Senhor e reacenda no seu coração essa alegria e o desejo de estar preparada. E primeiro se preparar a oração pela palavra, mas para exercer esta boa obra. Que belo, né? Que a irmã falou, reacenda isso. Aí Paulo já diz isso a Timóteo, no capítulo 1, verso 6,
Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus Reavive. que está em você, que já está. Então reaviva, reacenda isso pela palavra de Deus. Quando eu leio, né? Se eu estou talvez desanimado, quando eu lembro, reacenda. E o Espírito Santo vai produzir isso em mim pela palavra de Deus e ele vai me habilitar para toda boa obra. E agora como eu posso cultivar isso, esse relacionamento através da palavra? Aí tem um conselho do próprio Deus a um jovem, o sucessor de Moisés, que está escrito em Josué. Josué capítulo 1. É do verso 1 até o verso 9, mas vamos ler a orientação de Deus a respeito da palavra de Deus, do livro da lei, como é escrito aqui. O verso 8 diz: não cesse, não pare de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite. E medite, né, vai além de ler, né? Exatamente. Sim, não é só passar o olho, né? Aí vai você parar um tempo mesmo, você ler o texto, aquilo, mastigar, né? Anote, pega um papel, uma caneta, anote o que está vindo na sua mente quando você lê. O ruminar que me chama mais a atenção, mais impacto. O ruminar. É lógico, isso porque eu sou da área rural, né? E já vi isso, muitos animais que são os animais que ruminam, né? Que comem, depois voltam, né? Com o alimento, no caso o capim lá, e eles mastigam. Novamente. Volta e depois volta de novo. E a Bíblia, aqui, se meditar é esse ruminar de fato, é semelhante a isso. Exatamente. Semelhante a isso. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Diuturnamente, sem parar, todos os dias. Dia e noite. Se alimentar da palavra de Deus. Aí tem uma promessa, né? Tenha um cuidado, para que você tenha um cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então é uma meditação que deve ser seguida de obediência. Cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. É uma obediência, né? De aplicar de fato aquilo, viver. Exatamente. Foi como nós ouvimos um dos cultos de terça, o pastor falando da palavra de Deus, e ele vai dizer isso, né? Que aquela mulher lá, a viúva, sim, ela obedeceu a ordem de Deus por meio do profeta e tem a consequência. Então você prosperará e será bem sucedido. Então, jovem, se você quer prosperar e ser bem sucedido, não tem outro caminho senão tem que obedecer. Obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. O salmista vai dizer, né? Salmo 1: bem-aventurado o varão, o homem, a pessoa que não anda. Isso. Salmo 1: que não anda dos ímpios, conselho dos ímpios não se detém na roda dos escarnecedores. Prazer na lei do Senhor, olha só. Coisa maravilhosa. Isso. Pelo contrário, ele não é como esses, mas o prazer dele, a alegria dele, no que satisfaz. Como é belo a gente ler a palavra e às vezes tem aquele texto que salta assim aos nossos olhos e às vezes a gente até chora, a gente lê e as lágrimas vêm aos nossos olhos, e naquele mesmo momento a gente junta, né, a palavra imediatamente, sem nem premeditar, a gente começa a orar. A oração, perfeito. Ora o que está escrito. Exato. E vem a oração daquilo que saltou aos seus olhos através da palavra. Acho que foi Billy Graham que falou, né, que a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Então ela é fundamental. Então o salmista, ele vai nos dizer que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E devido a esse prazer, eu medito nela dia e noite. Dia e noite. O jovem precisa ser despertado nesse desejo. Às vezes nós queremos ler tantas coisas e nós esquecemos. Passamos muito tempo no celular e nós esquecemos de... não tem tempo de ler a Bíblia, né? E nós esquecemos disso daqui. E por muitas vezes é isso. Há uma palavra, né, que eu acho que está muito na juventude, é por preguiça. Sim. De dedicar tempo à leitura da palavra. Porque assim, acha legal ler um livro de ficção, de romance, mas a Bíblia é chata. Exato. Mas se você tem livros da Bíblia assim que a gente viaja numa verdadeira cena. Eu gosto muito de ler a Bíblia imaginando, principalmente quando é o Velho Testamento, né? Que vai falar muito de fatos históricos e tudo. Sim. É até nos dias de Jesus, nos evangelhos, né? Quando fala
Jesus, né, andando pelas aldeias, eu fico imaginando assim, como será que seria Jesus ele com aquelas vestimentas. Então é muito bom ler a palavra de Deus, porque ela edifica, ela traz vida, alegria, é maravilhoso. A irmã Elba falou a respeito dessa perda de tempo, né, no celular. Sim. Eu vi um vídeo que o rapaz fez uma contabilidade do tempo de séries, porque hoje você, por exemplo, no Netflix, você vê uma série e você não quer ver uma vez só. Exato. Você Quer terminar. Depois que termina, repete 2, 3 vezes. Aí ele falou a respeito de algumas séries que são famosas e a quantidade de vezes que dava para ler a Bíblia toda. Aí eu lembro de uma eu lembro, mas não com muita firmeza, aquele Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Se alguém... E ele falou isso porque muita gente fala, eu já vi 2 vezes, 3 vezes. Aí ele falou, se você assistiu Grey's Anatomy 5 vezes, você vai ter lido, se fosse para ler a Bíblia, eu acho que eram mais de 10 vezes. Você tá vendo? A Bíblia toda. Nossa. Aí ele foi falando a respeito dessas séries e a quantidade de leitura bíblica era 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. E eu fiquei olhando aquilo de lá, meu Deus, quanto tempo a gente perde. Falando sobre isso, eu vou tentar resgatar esse vídeo em algum lugar. Se você já viu esse vídeo, ou se não, procure lá. Fazendo a comparação. É interessante. Me veio a palavra prioridade. Prioridade, perfeito. Prioridade. Nós precisamos priorizar. Jovem, priorize a palavra. E os benefícios, né? Porque tudo isso, todas essas práticas que a gente está falando aqui hoje, isso vai trazer benefícios para a gente mesmo, para você mesmo. Então, eu estou fazendo isso porque eu preciso agradar o meu líder, meus jovens, agradar meu pastor, meus pais, minhas avós. Não, isso é para você mesmo. Quem vai colher os frutos é eu mesma, né? Se eu praticar a palavra de Deus, é o meu coração que vai se alegrar. Sim. É a orientação que vem do Senhor, ela vem para mim, eu vou tomar melhores decisões. Sim. Mas fiz tanta besteira no passado. Por quê? Talvez porque não. Faltou isso. Prioridade. Muito bem. Então, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez o jovem até pode estar fazendo essa pergunta, então me coloco no lugar deles para fazer. Tá, vocês, né, a gente falou aqui sobre oração, sobre jejum, louvor, a prática da palavra. Mas então, como essas práticas, essas 4 práticas aí espirituais podem se encaixar no meu dia a dia, na prática? Na minha rotina diária. Tem uma palavrinha que a gente costuma usar, mas talvez alguns jovens não saibam ainda o que é ou como fazer, que é a palavra devocional. Devocional. Tudo isso que a gente falou, todas essas 4 práticas, elas se encaixam no nosso devocional. Perfeito. E deve ser uma prática diária. Não deve ser uma prática que eu faço hoje, daqui a 15 dias eu paro de fazer, aí vou fazer depois de 15 dias. Não. Deve ser uma prática diária. Reservar um tempo do meu dia para estar a sós com Deus. Aí, nesse momento, o que eu posso fazer? Nesse momento, você pode usar todas as 4 ferramentas. Meu devocional vai ser de oração, palavra, de louvor, e eu vou estar em jejum. Você pode usar as 4, sem dúvidas. E ali, como a irmã bem frisou anteriormente, é pra gente crescer espiritualmente, crescer em intimidade com Deus. E aí a gente vai escolher um momento do nosso dia, né? Um momento mais confortável. Exato. Tem pessoas que preferem pela manhã, que está com tempo vago, acabou de despertar e está mais disposto. Eu vi um irmão que vem muito ao nosso programa, me lembrei dele agora, que ele disse que ele não faz nada sem antes orar e ler a palavra do Senhor de manhã. E ele disse que essa prática faz ele durante o dia ter decisões acertadas. Então, eu nunca me esqueci. Com certeza quem já assistiu já viu ele falando isso várias vezes. Já viu o irmão Jean Lopes. Irmão Jean Lopes, isso ficou marcado no nosso programa. Porque de vez em quando eu acordo até me lembro. Normalmente tem todo sentido. Porque eu já acordo, já em comunhão com meu Deus, ele já vai me orientar. E já pede pra ele guiar o dia. Durante o dia até as decisões são mais acertadas. E a maioria, eu acredito que a maioria, né? Quando acorda, ele pega primeiro o celular. Às vezes tá com o olho assim, né? E vai logo aonde? Nas mídias sociais. Que falha nossa, que falha. Preciso me atualizar. As notícias. A gente pode se atualizar aqui. É mais atual que o jornal. Que as redes sociais.
Muito bom. Então, reservar um momento do dia, um momento mais confortável. Um momento mais confortável, um momento que ele está mais... que não tem tantos afazeres. Então, reservar distrações e deixar esse momento sem distrações. E não negociar esse momento. E não negociar. É inegociável. Negociar. Para o crente deve ser inegociável. Inegociável. O momento melhor do dia. E você vai ter nesse momento deixar... Claro que cada pessoa é diferente de... Sim. Então, tem pessoas que gostam de começar já com louvor, ou louvor da harpa, ou louvor... Ordem dos ou louvor da harpa, ou louvores que ele gosta, que são bíblicos, ou tem gente que começa já com a palavra, com oração. Fatores não alteram. Mas você colocando isso, tira esse momento para você louvar, ler a palavra, meditar e orar. Deixa esse momento devocional para você fazer isso. E, claro que nem todo devocional a gente vai estar de jejum. Sim. Mas existem momentos que vai ser associado. Então, porque jejum, claro que eu creio que, não sei, né? Creio que ninguém fez jejum de 365 dias no ano. Mas deve ser uma prática e, às vezes, isso vai casar com o nosso devocional. Fazer isso que seja mais recorrente, mais comum, né? Perfeito. Então, acho que seria isso, né? Exatamente. Um tempo para bem isso. E deve ser, eu ouvi essa frase uma vez, deve ser o momento mais aguardado do nosso dia. Tem que dar aquela boa ansiedade. Exato. Né? Essa eu vou ter um encontro com o Senhor. É o meu momento. Mesmo que a gente passe, se for no final do dia, mesmo que a gente passe o dia em contato com Ele, eu gosto muito, né, desse negócio de, não, Senhor, tô aqui durante o dia, me ajuda nisso. Senhor, o que você acha que eu devia falar para aquela orações, pessoa? né? Mas aquela ansiedade boa que eu digo assim, de se me encontrar, né? Isso. Com Ele. Agora é nosso momento. Exato. E deve ser aquela coisa que deve ser desejada, anseiada, para que a gente realmente estreite esse relacionamento com Deus, que é fundamental para nós. Muito bom. Meus irmãos, nós estamos nessa programação falando a respeito desse caminho aí de intimidade com Deus. Estamos aprendendo muito e louvamos a Deus por esta oportunidade. Nós já estamos chegando na parte final da nossa programação e queremos agora louvar a Deus. Nós vamos para um louvor e na volta nós estaremos fazendo a última pergunta e com certeza Deus vai continuar nos abençoando. E a última pergunta é muito boa. Eu vi uma pessoa me perguntando sobre isso um dia desses. Então já fica aí, não sai daí não, que a última pergunta vai dar pena. Tá bom? Então vamos para esse louvor e já retornaremos em nome de Jesus. Terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou enxergar depois, só pra impressionar, que eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo.
Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar, com os olhos da fé passear, enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar começar. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem sim, e existe vida aí. Meus irmãos, estamos de volta e que alegria é aprender da palavra do Senhor. O programa Bíblia e a Família tem essa funcionalidade, é um programa abençoador e que é fundamentado na palavra de Deus. O caminho da intimidade com Deus. Esse é o nosso tema. O irmão Tiago e a irmã Evanise estão nos ajudando e muito, trazendo essas revelações bíblicas para os jovens e para nós a respeito deste caminho de intimidade. Nós já ouvimos muitas coisas, ouvimos quais são as práticas para se ter essa intimidade e nós estamos no final da nossa programação. Eu gostaria de fazer a última pergunta: quais são os obstáculos que impedem as pessoas de alcançar essa intimidade verdadeira, com Deus, e como podemos superar esses obstáculos? Com certeza. Fiquem à vontade. Pode deixar. A gente estava conversando antes, né, que a gente pode ter alguns, por exemplo, distrações. Distrações É um grande obstáculo. é um obstáculo. A gente falou ainda há pouco, né? Sim. Mas os louvores, do uso excessivo das mídias sociais, séries, enfim. Se a gente voltar para a juventude, eu acho que esse é o maior obstáculo. Sim, sem dúvida. Um grande obstáculo. Sem dúvida. Essa distração, a rede social, a Isso, televisão. Né? Então, tira muito o foco, né? E o desejo para buscar outra coisa, que é a famosa, né? Hoje já está um pouco mais em uso, que é a procrastinação. Você Exatamente. adiar, e postergar, aí bate Vou aquela... fazer de manhã, não, mas eu vou deixar pra tarde. Mas amanhã, Não, é de noite. sábado, já. é domingo. Aí chega um momento que bate aquela culpa, né? Rapaz, eu prometi, não cumpri, e aí fica naquele disse-me-disse. Aí a culpa já vai gerando mais, tipo, esfriamento. Esfriamento. Afastamento. E essa vergonha, afastamento. Né, de Deus.
com vergonha de se aproximar de Deus de novo. Então é um outro obstáculo. E como é que a gente pode superá-los? Primeiramente, no momento do seu devocional, você retira todas as distrações. Eu queria adicionar Perfeito. um testemunho que eu vi, não sei se eu posso, se vocês Claro. me permitem. Eu acho que também as amizades. Sim. Eu considero um grande obstáculo. amizades. As amizades, Ok. principalmente para a juventude, Sim. até muitos irmãos também, já maduros no Evangelho, hoje, Com certeza. às vezes Sim. começam a se perder na palavra de Deus por causa de conselhos de outras pessoas, né? Então, Errados. a gente vê também isso como um grande obstáculo a essa evolução, né, dessa busca. Sim. Ok. E até pequenas práticas no dia a dia pode levar Parecem simples. pode levar ao esfriamento e Sim. não praticar. Tipo, uma música que pra juventude hoje não tem nada a ver. Aham. Aí eu vou escutando aí eu vou escutando, sendo que aquela Perfeito. música ela também traz ensinamentos. Sim. Ela traz ensinamentos e aquilo dali pode ir como uma facada de esfriamento no seu coração. Aí é uma música e às vezes E ela não está louvando o Senhor, que a gente já viu hoje. Exato. exatamente. Aí vai gerando esfriamento, Verdade. esfriamento. Quando a gente percebe, já que já é Tá longe. tarde demais, Já tá longe. a gente já não faz mais nada. Porque começou com Exatamente. uma pequena atitude, mas que Isso é foi- muito importante, porque muitas vezes, não sei como a coisa foi do nada. Não, nada é do nada. Nada é do nada. Começou como um negócio, um grãozinho e aquilo foi crescendo. Eu lembrei-me agora do filho pródigo. Ele pediu e foi se distanciando. Aí chegou um momento que ele Não viu tinha que mais não que tinha sair, mais né? nada, não tinha mais o pai perto dele. Até que ele caiu em si, né? Ele tomou uma posição. Exatamente. Ele tomou uma. Não, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu tenho que voltar para. Eu preciso voltar até a comunhão que eu tinha antes. Preciso estar debaixo da sua proteção. Aí foi quando todas as coisas começaram a mudar naquele cenário. Então, as amizades, as A gente distrações. precisa ser bem criterioso Sim. no nosso ciclo. Sim. Quem são os meus amigos? Sim. Quem são as pessoas próximas a mim? São os servos de Deus, meus amigos fiéis e cristãos, as pessoas mais velhas e maduras? Ou são os coleguinhas que só porque eu quero estar entrosado? Porque, exatamente, uma amizade verdadeira, né, é aquele que me leva para Pra perto dentro de Deus. Se ele vai me distanciar de Deus, Já não vale a não pena. é uma boa amizade. Não. Não é uma amizade que eu deva cultivar, mas pela Bíblia eu devo me afastar, porque está me afastando do meu bem mais precioso, Sim. que é o próprio Deus. Então, para solucionar, né, a gente poderia A superar, se né? posicionar. Sim, Tomar uma Firmeza. posição, firmeza. Eu preciso primeiro reconhecer. é isso. E reconhecer, tipo, eu estou realmente fraco, eu estou Sim. realmente distante, então o que eu faço agora? Me posicionar. Eu não preciso dar brecha para que essa minha vontade de não orar permaneça no local que eu estou ainda, de não orar. Eu preciso, mesmo sem vontade, E orar. orar. Mesmo sem desejo de ler a palavra. Exato. É o filho pródigo, né? Exatamente. Ele teve a consciência de onde ele estava, como ele estava, e disse: levantar-me-ei Irei ter com Posicionamento. meu pai. e vou ter com meu pai. E ele preparou toda a conversa, né? Senhor, me Sim. afastei, me faça como dos teus servos. O pai não deu nem ouvir, ele interrompeu e trouxe de volta a comunhão que ele tinha anteriormente. Acho que o pai, o Deus, ele exige apenas um arrependimento sincero, Arrependimento. um quebrantamento. E aí, E esse mesmo, e mesmo sem vontade de estar perto de Deus, é preciso que haja um esforço. Sim. Eu disse a uma jovem um outro dia, se você precisa se esforçar, né? É como aquela de manhã, eu não tenho que ir para a escola, eu não tenho que acordar, eu tô cansada, tô com preguiça, eu não quero ir, mas eu preciso ir. Então eu tenho que vencer meu corpo, mesmo cansado, me levantar para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mesma coisa aqui. Se não tá com vontade, eu vou me esforçar. Não, peraí, eu tenho que ir. Senhor, eu tô aqui, nem que eu fique 5 minutos, mas É isso. me reaviva. Isso. Lava o rosto bem gelado. Se não for fazer, eu tomo um cafezinho. E outra coisa também que a gente pode solucionar é pedir ajuda a pessoas confiáveis, pessoas tementes a Deus. Confiáveis. E Aí é tem- uma e que troca tem- de amizade, né? Pessoas Ela mais falou, assim, velhas. falou a respeito de amizade, né? Se essa amizade está me levando para longe de Deus, eu tenho que estar junto de pessoas que me levam Levem pra perto. para perto de Deus. Pedir ajuda. Pedir contar
comunhão, né? Comunhão Sim. entre irmãos. As Meu necessidades, amigo, minha amiga, ou meu líder de Alguém mais jovens, velho, meu né? pastor, Sim. estou passando por isso, como o Senhor poderia me aconselhar, me ajudar? E eu creio que a igreja, ela está disponível Sem a dúvida. isso. Sem Com certeza. Temos líderes disponíveis a isso, não é verdade? Verdade. Então, pedir ajuda. Eu lembrei-me de um texto de Tiago, que ele vai dizer: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. É você se humilhar, né? Você contar as suas necessidades ao outro. E orem uns pelos outros, para que sejais curados. Exatamente. Então, Perfeito. é a comunhão, né? E eu falo comunhão aqui, não é nem diretamente com Deus, mas é a comunhão com os irmãos. Com os irmãos. Você tem a liberdade de você se expor, de confessar suas falhas, a sua debilidade, suas fraquezas. E ali, como corpo, como família, oram pelo outro. E aí seremos curados. Porque aí a gente ouve confissão, Sim. ouve oração. E ali, o perdão e a restauração, a renovação, Reavivamento para se preparar para a boa obra. Exatamente. Amém, glória a Muito Deus. bem, muito bem. Graças a Deus. Nós estamos chegando no final da nossa programação. Que coisa boa é ouvir a palavra de Deus. E Glória a Deus. boa foi esta palavra Amém. desta noite. Vamos às nossas considerações finais. Voltando a palavra para os nossos entrevistados, irmão Tiago, irmã Elbanise, fazem parte da liderança da Unijades aqui da nossa igreja. E foi um prazer recebê-los. Vamos às considerações finais. Irmão Tiago, as considerações finais. O prazer foi nosso. Já a primeira vez que a gente esteve aqui. É um pouco difícil no começo, mas, Nervosismo mas eu agradeço a oportunidade e eu queria encerrar com o mesmo versículo que a gente iniciou. Quanto a você, jovem, fortifica-te na graça Glória a Deus. que há em Cristo Jesus. Há uma graça disponível, há uma graça abundante para todos quantos desejam beber desta água. Então, que você fique com cada ponto que foi exposto, medite mesmo, reflita aí. Nosso desejo, como participantes da liderança da Unijades, é que você seja um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem com intimidade com Deus, com intimidade com o Senhor, não terceirizando com outros, mas tendo a sua intimidade com o Senhor, que aí eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que você vai ser bem sucedido e prosperará em tudo o que fizer. Graças Glória a a Deus. Deus. Irmã Elbanise, as considerações finais. Tiago foi bem explícito, né? Então eu faço das palavras dele as minhas também. Muito bem. Mas é isso mesmo. O Senhor, Ele ajudará você jovem. Sim. Ele estará com você. Nós temos livre acesso a esse Deus. E nessas dificuldades de se aproximar ao Senhor, lembre-se que Ele é o seu auxílio. E Ele vai reacender essa chama no seu coração pela intimidade. com Glória a Assim Deus. seja. Amém. Graças a Deus. Muito Considerações obrigada. finais? Obrigada, meus irmãos, você que ficou até agora aqui nos acompanhando nesta programação. Compartilha. Agora você pode compartilhar com um grupo de jovens, reúna jovens para reassistir o vídeo. Chama o jovem, você que é líder de uma cidade, chama o jovem, vamos assistir esse estudo da Palavra de Deus aqui, que foi promovido aqui pela nossa igreja, e ajude o jovem a se fortalecer. Você que é jovem, que está fortalecido, ajude outros jovens a se fortalecer também. E assim a gente faz uma corrente do bem, Amém. para que todos nós possamos estar fortalecidos. Lembrando, como o nosso pastor sempre diz, estamos no tempo do fim. E a tendência é que o inimigo tente nos tirar do foco, mas seguimos perseverantes para a glória de Deus. Então, Amém. compartilha nas redes sociais, segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, DSRPB, e aqui no YouTube, AD Santa Rita PB também. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho. Toda vez que uma programação entrar ao ar, você já vai ser lembrado. Tá bom? Um abraço ao nosso pastor irmã Giovanete, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos fazendo aqui esta obra. Deus abençoe, obrigada. Josmar pela companhia, mas há muito tempo, né, que a gente não estávamos juntos no programa. Verdade. Então nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de trabalharmos juntos. Graças a Deus. Isso nos anima, né? Uma programação como essa nos anima, e nós já estamos aí planejando na nossa programação A Bíblia e a Família trazer de novo
a presença dos jovens em nossa programação. Antigamente, Jovem, na né? nossa igreja tinha um espaço que era Conexão Jovens, e nós queremos trazer isso de novo junto com o programa Bíblia e Família. Então, coisas maravilhosas e coisas grandiosas para a mocidade, para a juventude estão por vir. Amém. E essa programação, a Bíblia e a Família, será um canal de bênção para a mocidade. Amém. Glória a Tá Deus. bom? Então, coisas grandes estão vindo aí. Nós vamos fazer uma conexão de fato aí com a Conexão Jovem, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Tiago e Abaniz, Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês. A minha esposa também, muito obrigado. Queremos orar agora e finalizando esse trabalho, esta programação agora no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, graça te damos, Senhor, por este momento de aprendizado, que o seu Santo Espírito possa ir de encontro a esta casa, a esta família, e que a tua palavra possa encontrar guarida neste coração, ó Deus. Que possamos estar cada vez mais íntimos do Senhor, possamos trilhar este caminho para a intimidade com o Senhor, que o jovem possa trilhar este caminho e chegar a uma intimidade plena, gloriosa, genuína com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, na prática da leitura da palavra, na prática da oração, na prática do jejum, na prática do louvor. Nos ajude, Espírito Santo. Queremos te dar louvores, ó Deus, por essa oportunidade e por esse aprendizado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até o próximo programa, no nome de Jesus.